Bom, essa é para ser a história de um festival, dos 12 anos de um festival. Mas é impossível ser a história só de um festival. Isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de fazer parte do Origens, é saber que a gente é realmente uma família que caminha junto, assim, que todo mundo se dá a mão para fazer o negócio acontecer da melhor forma possível. Porque aquele ditado, a gente diz, né? Fazer festa não é fazer festa. Então, tipo, é bem diferente tu querer fazer uma coisa só pra tu se divertir com teus amigos, quando uma coisa que envolve tanta gente, né? Primeiro, que também é uma história sobre o tempo. Sobre o passado, o tempo e tudo que muda nesse meio tempo. A rede social não funcionava assim, né? Tipo, daí a galera imprimia muito flyer. Contar a história do Origens é automaticamente também contar um pouco a história da cultura do Psytrance em uma região. Todo mundo, ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que fazer. Com muitas risadas, mas também muitos choros. Bastante choros, né? Bastante. É uma história sobre amizades, sobre pessoas. E é também uma história impossível de contar sozinho. Que para ser contada é preciso voltar uns bons anos atrás, antes mesmo do próprio Origens existir nessa história. Agora, né, já estamos... Agora a gente vai fazer a nossa day party, né, de comemoração aqui, né, de 16 anos da Vibetronic, do núcleo que deu origem ao Origens, né? A gente ficou bem nostálgico, né? Mostrando todo o festival, assim, isso é uma boa track partida. Pra baixo, pra cima? Eu acho que pra baixo. Eu acho que atrás desse funil aí, ó. Não tinha como falar pras pessoas. Querem começar? Então, o que Manda um. acontece? A gente... Como que eu comecei em festa de trance? Se tu lembra isso, quando, como? Eu tenho que pensar isso aí, velho, porque eu não me lembro. Acho que foi em 2001 quando começou as eletrônicas em Caxias. Bastante história. Vamos lá, então. Trance ou festas... Festa eletrônica. Festa eletrônica. Tipo, eu comecei aí junto com a primeira festa de Caxias, que era do Rodriguinho lá e do Ema, que era Supply. Na primeira que eles fizeram, eu fui. Em 2000 e 2001, eu fui muito ativo na cena carioca. Fiz muitos eventos, mais de 120 eventos. A Bruna, ela sempre gostou de música eletrônica desde criança. Eu era uma criança um pouco atípica, né? Enquanto a galerinha estava curtindo música pop, eu já estava curtindo uns Information Society, um Depeche Mode, né? Uns Kraftwerk. Era o que eu curtia. Eu comecei em festa eletrônica em 2006, aproximadamente. Comecei na Rave em 2006, uma festa aqui na Serra, feita por amigos. Nessa época, assim? Nessa época não tinha muita Rave aqui. A galera se reunia mais pra ir nos regs aqui na Serra. 2005, né? Não digo bem o começo da cena no Rio Grande do Sul, né? Mas mais a cena mais da Serra Gaúcha, assim, ela começou uns anos depois de Porto Alegre, né? Então começou ali pro final de 2004, 2005, né? Segui cada vez gostando mais do dance music, né? Que foi um movimento muito forte, né? Dos anos 90, né? Que eu acabei meu colégio em 99. E aí, nessa época, eu descobri que tinha um clube em Porto Alegre chamado Fim de Século Club, que era um local que antigamente chamava GLS, né, que era do público GLS, que eles curtiam música eletrônica, e era um techno bem under e house. E
Casualmente, um colega meu, o pai dele era um dos donos, e ele nos falou, meu pai tem um lugar assim, assim, assado. E nós resolvemos ir, de galerinha, para poder conhecer. Tudo menor de idade, né? Fomos barrados, obviamente. Mesmo com o conselho do pai do amigo. Sim, porque Não a gente não rolou. avisou, falou que tinha, mas ele não falou, não imaginou que nós fôssemos ir pro lugar, né? Sim. E aí fomos barrados e ficamos lá na frente, aquela sonzeira tocando, eu digo, meu Deus do céu, eu vou ter que entrar nesse lugar. Total. Daí tentamos na outra semana e rolou. Daí a gente pediu pro pai dele um arrego, entramos e fiquei, assim, alucinada com aquele som, com tudo, né? Sendo que a primeira vez que eu tinha ido numa reunião dançante não, festinha de clube, que eu tinha visto antes, Luz Negra, já tinha ficado impressionada. Só de ver a roupa branca brilhando, digo, mãe, cheguei num lugar na festa que tinha roupa branca brilhando. Ela disse, minha filha, essa é a Luz Negra, me explicando. Gostei disso aqui. E aí eu cheguei lá e comecei a ver aquela música, aquele batistaca, aquele técnico bem raiz, e fiquei impressionada. E o que eu ficava? O tempo inteiro dançando ali, olhando, observando o jeito tocando com vinil. E fiquei impressionada com aquilo. E comecei aí todo final de semana, né? E fui entendendo mais o som, descobrindo que existiam produtores musicais, cada um tinha sua linha de som, né? E entendendo mais disso, comecei a aprender a tocar, só que eu achava que era algo muito distante da minha realidade, porque os equipamentos eram muito caros. Vinil era caríssimo, era uma coisa que tu conseguia comprar somente nos sites da gringa. Demorava um mês para chegar e vinha 2 músicas. Tipo, eu adolescente pensei, isso é algo totalmente fora da minha realidade. Deixei no escanteio, mas estava indo como público sempre, direto. E me apaixonei pelo techno, principalmente o hard e o acid techno, que ele era um techno, né, mais pesado, mais pegado com BPM, um pouco mais acelerado do que o techno tradicional, né? E me encontrei naquela linha de som. Daí começaram a ter as primeiras raves em Porto Alegre, no final de 2001, que era as Funtronic, o Rave, que eram bem, assim, tipo, teve uma no subsolo do shopping total não, no shopping do Moinhos, era nos pavilhões da DC Navegantes, ali nos armazéns do Cais do Porto, sabe, era tudo bem under, né? Era pequena nessa época, essas aí, assim, né? Sim, não aquelas comercial grande não, elas começaram pequenas, mas chegou ao ponto, acho que 2004, por aí, que já tinha 5.000, 7.000 pessoas, tinha bastante gente. Daí a gente começou a realizar o evento foi em 2006. Agosto. Em agosto de 2006. Era para ser um after do Festival de Cinema, né? A gente estava com uma ideia, não, era um before, na verdade, né? Tipo um antes. O Festival de Cinema era tipo uma semana depois. Sim, mas aí tinha vários festivais na época ali também, né? Tinha, não lembro o nome agora. Tinha uma outra, não era Colors, era alguma outra coisa. Cores, Festa das Cores, isso aí. Tinha bem dizer, uma cena ali bombando, onde ia galera de tudo que era lugar, né? Por causa do Festival de Cinema e por causa das festas de música eletrônica, e daí já tava começando a rolar as raves ali. Sim, e quem é que fez essa primeira, então? Essa primeira, na verdade, foi eu, meu primo e mais um brother lá de Gramado. Essa aí foi bem engraçada essa história, assim, porque a gente foi numa supply, né? Era uma festa que tinha aqui na região, na época. Na verdade fazia anos que a gente estava procurando ir numa rave e tal, pra conhecer e tal. Daí a gente foi na supply, nos encantamos, né? Foi muito massa, assim. E daí a gente resolveu, né? Depois daquilo assim, vamos fazer alguma coisa desse tipo, sabe? E a gente descobriu que ia ter um festival cinema em Gramado, né? Daí a gente foi lá, catar um clipe e tal, só que tinha muito evento no final, né, no fim de semana de encerramento, assim. Daí a gente, vamos fazer antes então, né, daí a gente vai dar certo, assim. Daí a gente pegou, meteu a cara, chamou os amigos, o Alex pagou o ingresso. Barbitronic que eu decorei a primeira. Barbitronic que foi em Gramado, que foi bem legal até.
E foi bem legal, assim. Foi bem legal. E aí começou a história do primeiro prejuízo. É, o primeiro prejuízo. O começo começa do começo, né? O line-up era bem legal também. E teve uma galera que enlouqueceu tanto que várias coisas. nós estavam fazendo a festa assim, velho. Teve uma galera que não conseguiu ir na festa, que tava muito louca lá nos bagulho do pai da Ana, sabe? O pai da Ana tem uns quiosques atrás do Lago Negro, lá em Gramado. Isso na primeira? Na primeira Vibetronic. E daí nós tava tudo lá nos quiosques do pai da Ana e daí a E tu já acampava ou tu só ia? Eu fazia uns eventos e nessa época eu tinha parado de fazer festa, de produzir festa, sabe? E daí eu peguei umas coisinhas que sobrou minha e decorei a festa deles. Né? Na época, pra época, assim, pra primeira festa, assim, foi bem legal. E ali começou toda... Não foi embargada às 10 da manhã. É, daí teve um pequeno problema, né? Que a gente fez a festa, era um lugar bem bonito, assim. Só que tinha um hotel do lado, uma rede de hotéis. Só que a gente não sabia que tinha uma rede de hotéis por causa que era cheio de árvores, assim, sabe? E daí de manhã, eram umas 10 da manhã, a polícia chegou lá e resolveu embargar o evento. Porque teve muita denúncia do pessoal do hotel e tal, assim. Em 2004, eu morava em Florianópolis, onde eu conheci o Pena e o Minduca. E 3 meninas nos convidaram a primeira vez para conhecer Caxias do Sul, que foi a Rafa, a Sara e a Carol. E chegando lá, eu caí de paraquedas na garagem do Johnny. E então começamos a fazer eventos com o nome Vibetronic. E esses eventos foram crescendo, foram evoluindo. Isso aí que me abriu a porta pra pensar em viver realmente do trance, assim e tal. Que daí, tipo, daí rolou o convite da Sabrina lá pra fazer uns bagulho. Aí eu conheci o festival deles lá de Porto Alegre, lá, que a gente não tinha muito rolê pra dar, assim, e Porto Alegrense eles seguraram a cena uma cara. Verdade, e aí depois veio pra cá. Daí a gente não parou, a gente foi foda. Tenho certeza que todo mundo queria vir tocar aqui, porque nossa cena era bonita, todo mundo era inocente, assim, era a festa do abraço, ciranda e não sei o que. Firuliro. Rolê da hora demais. Tá louco. Então, eu comecei nos festivais meados de 2004, ali, final de 2004, 2005, em Porto Alegre e tudo mais. Aí era onde tinha a cena mais nova, né, mais underground, assim e tal, tinha poucas pessoas, tinha umas festas um pouco, na época não eram tão chamadas de comercial como hoje, estavam mais pessoas, né, foi onde eu descobri a potência da música eletrônica, né, foi onde eu comecei a entender um pouco dessa molécula que existe dentro disso, né, e foi nessas festas que eu comecei a me integrar, né, de como elas eram feitas, né. Como eu poderia fazer com que isso começasse a ganhar cada vez mais força, né? Então foi por ali, 2006 eu já estava começando a me integrar mais e aí eu tinha um amigo que se chama Arthur Fernandes, que tem até hoje, que mora aqui também, e ele falou pra mim, cara, o que tu acha de nós fazer umas decos? Aí a gente foi lá e começou a pesquisar sobre isso e começamos a entrar realmente de band, né? E aí a gente criou uma empresa chamada Terra Mata. Foi a primeira empresa de decor nossa em Porto Alegre. Comecei a trabalhar em 2007, quando eu abri um núcleo de decoração na Serra. Fazia decoração com algumas meninas. Pintava algumas lycras, Namastê Decor. Tinha algumas lycras que a gente pendurava, uns filtros dos sonhos, e era o que tinha. Chegava no dia da festa, ia decorar de manhã pra festa ficar pronta fim da tarde, de noite. A decoração naquela época era meio que uma quermesse, assim, a gente se reunia, galera. Cada um fazia alguma coisinha. Cada um fazia o que sabia fazer de isso. artesanato, assim, e colocava lá. Coloridinho. Era colorido. Tava os buracos. A turma toda era inocente, então tudo era meio que aceito, na verdade, assim, porque pra nós era o que nós conhecíamos, né? Então, tipo, tava ótimo, era perfeito. Tava ótimo, era o que nós tínhamos. E aí a gente fez algumas festas com a galera de Porto Alegre e tudo, e a gente gerava as artes.
fazia muito after dessas grandes festas comerciais, né? E aí nesse tempo todo veio algumas pessoas e uma vez fazendo uma after veio a galera de Caxias, a galera do Origins, né? Eles são do Origins, que é a galera da Vibetronic. Aí eu conheci o Alex, a Nai, o Patachó e a Amanda, acho que eram essas pessoas que estavam lá. E aí começamos a trocar mais ideia. Em certo tempo eles falaram que tinha uma festa lá em cima na serra, né? E aí a gente começou a se preparar para subir a serra às vezes, né? Aí tinha um fotógrafo conhecido da galera que chama Rogerinho Chante. E a gente tinha um carrinho chamado Flock. E a gente pegava quase todo fim de semana e começamos a subir a serra. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não. E aí começamos meio que a criar uma amizade com a galera de Caxias, né? Aí o Alex, que a gente já começamos a formar novos horizontes para o melhoramento de como poderia ser a festa. Era muito jovens. Mas já tinha pessoas que tinham uma visão um pouco mais integrada do que poderia virar, né? A gente ficou um tempinho assim até saber o que queria, por que estava ali, por que fazia festa, qual era o real sentido, além de juntar os amigos e se divertir. Mas o bacana da época, que eu lembro assim, é que é aquela magia, sabe? Realmente assim, do trance, das raves, assim, sabe? Que encantou a gente. Por isso que deu o start, assim, vamos fazer isso aí. Porque até então era, né, tipo, era casa noturna e tal, era tudo muito novo. A informação tá um pouco maior, né? Então quando a gente começou a gente não tinha tanta informação, né? E aí você entrava em sites de internet, era muito pequeno sites, não tinham muitas coisas, né? Então era muito mais você falando com pessoas, né? Trocando ideia com pessoas de outros países, que vinham em outros festivais, que você conseguia ter algumas informações, né? E olhando na antropologia, né, do festival assim, em geral, a gente começou numa fase que não tinha estruturação nem mental, né, de público e nem de produção, né. Que todo mundo tá meio que descobrindo isso tudo junto, né? Sim. Todo mundo junto, não tinha muita coisa para explorar, para pesquisar, para conhecer. Acho que não tinha YouTube ainda. Todo mundo, ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que fazer. Não tinha nada. Não tinha essas tecnologias assim, né? lugar com mínima estrutura, tipo, a segunda festa que a gente fez não tinha banheiro, as pessoas... Imagina, festa no meio do mato, durando 2 dias, isso aí não existia. Não, sabe? as festas acabavam no meio-dia, inclusive. Sabe? Né? Galera, todo mundo se respeitando, sabe? Os valores eram outros, só o fato de estar ali, de pé descalço, tu tá num lugar que tu pode ser você mesmo, enfim. Eu lembro que a gente, é muito comum a gente dizer assim, a gente pode chegar lá, largar as mochilas onde a gente quiser. Sim, largava no meio da pista. Vai chegar de manhã, vai estar lá com a mochila. Desapego. E antes era mais uma família mesmo, até o pessoal que ia, quando chegava alguém de fora, alguém de longe, não tinha chafurdar a banda, não tinha incomodar, fazer, entendeu? Ou participava junto, fazendo parte daquele organismo mesmo, né? Ou se não se enquadrava, a pessoa mesmo, né? Indo lá, né, ver como é que tá as coisas, receber alguns fornecedores. Deixar tudo alinhado pra festinha de amanhã, que amanhã tem 16 aninhos, nosso na atividade, só isso. Foi início. Família só cresce. Olha o celular ali, ali, Alex. Foi nessa parte que deu uma virada ali, 2007, 2008 foi a hora que começou a gente entender o que era fazer uma festa eletrônica. Depois disso a gente começou a fazer várias edições assim. A gente fazia festa qualquer coisa, né? Essa época que a gente começou a fazer um monte de edição uma atrás da outra, era uma, podemos dizer que estava rolando uma mudança na cena, assim, né? A cena estava começando a aparecer, todo mundo a conhecer melhor, né? Um som mais psicodélico, um som que podemos dizer mais comercial, assim, né? Então começou
né, mudar um pouco cada evento, puxar mais para uma coisa, né, do que para outra, né. Então nesse meio tempo aí, as festas que faziam, né, o pessoal que fazia festas na região aqui, eles meio que estavam desistindo de fazer assim, né, porque pensa se hoje em dia é difícil fazer um rolê, imagina há muito tempo atrás, né, 16 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente não tinha muito bem uma cena, né, formada, né. Então, tipo, a dificuldade era maior ainda, né, então, tipo, vai lá, os caras trazer, sei lá, Wreck Machine, Sexto Cento, Ataca, essa galera assim, mais ou menos, e dava 200 pessoas na festa, 300 pessoas, então o pessoal começou a desistir, né, tipo, porque era o que chamava, né, de certa forma, trazer alguma atração internacional, só que não existia público pra isso, né, então a galera tomou muito prejuízo, assim, e começaram a desistir. Então aí que veio nós tentando fazer algo mais humilde para tentar fazer essa cena realmente existir, né? Teve ano que a gente fez 9 edições no ano. Teve ano que ninguém fez festa aqui na região, a gente que festa de aniversário. Foi fazendo, aniversário de fulano, vamos fazer uma festa. Dia do índio. Dia do índio. Eles começaram com essa ideia, a Mandinha começou a tocar também. E a gente tem maior força pra ti, né? Porque, imagina, meu, a primeira DJ aí entra essa outra parte aí, vai né? Vai lá, mete a cara. Eu já tava mais brother da galera de Caxias e eu encontrei a Mandinha no meio da noite na pista. E eu falei pra ela que eu tava começando a tocar e que ela era uma das grandes inspirações pra mim, porque ela é uma mina ela até hoje é uma das grandes inspirações pra mim. Ela é minha chefe dentro da hierarquia do Origens, mas assim, ídola, né? Ídola extrema. Eles deram, vai lá, meu, tu sempre tem as tracks, tem umas músicas legais, por que não vira DJ? E era um cenário bastante, assim... mais machista do que era, normal. Em tudo, né? Em tudo, né? Sim. Não é nenhuma novidade, né? Lembro que a gente tava conversando, eu falei pra ela, que eu quero tocar, não sei o que, ainda na época que eu queria tocar Goa. E eu lembro que ela olhou assim pra mim e ela, tipo, brilhou o olho. Ela falou, mano, isso é muito foda, que massa isso aí. Ela me deu um super incentivo naquele momento. A gente teve uma conversa muito massa sobre esse rolê de trazer as minas pra cena e de tocar e de, tipo, se jogar. E, enfim, eu acho que foi, assim, são os portais, assim, de ativação que me trouxeram para esse lugar que estou até hoje, né? Não tinha muita mina que tocava mesmo. Não tinha. Ainda não temos tantas mulheres no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas por isso que a gente também tenta dar mais valor, assim, né? Não dar mais valor, mas abrir aquele espaço, assim, a mais para as DJs mulheres, né? Porque as minas são bravas. As minas são bravas. Né? Então falta espaço ainda, né? Mas enfim, né? Bom, o Davi foi uma das pessoas que mais me incentivou e que me educou, assim, sobre linhas de música eletrônica e principalmente do chill out. E ele, junto com o Zé do Kogu, com o Fábio Leal, com o Fetex, com o Lucas, com o Tal, foram pessoas que, contigo, né, que me incentivaram muito a começar a tocar. Eles falavam, né, que eles achavam que precisava ter mais mulheres DJ na cena, e a gente luta por isso até hoje, né? Graças a Deus, com Origens, a nossa família ela é bem diversa nas questões de gênero e de culturas e etnias, mas não é uma coisa normal, não é comum isso, né? Foi nessa época aí, por volta de 2008, que eu fui nas minhas primeiras festas pela região de Porto Alegre. Na época eu curtia uns reggae, uns dub e alguma coisa de rock. Meus amigos já estavam começando a ir bem direto em PVTs da região e em algumas festas grandes da época como Tribe Psytronic. Não demorou muito para eu ir parar também nas minhas primeiras PVTs e conhecer estilos de música que mexiam comigo ainda mais do que qualquer reggae. Mas era como se ainda faltasse algo ali. Era através de flyer mesmo, depois que veio, né, Orkut. Fala, mano, daí. Chegou o Orkut, daí vamos. Jogava bastante pro Flyer e pro Orkut. O Orkut era uma ferramenta muito massa, assim, pra divulgação. A gente tinha manha, sabe? A gente fazer funcionar no Orkut. Porque naquela época tinha que o PsyRS, todo mundo já interagia virtualmente, a galera já era meio amigo, tudo pela internet. Na comunidade do Orkut PsyRS, eu li alguns debates sobre as festas de verdade.
sobre o tal do trance com essência, que eram muito diferentes das festas comerciais ou até na maioria das PVTs que eu conhecia na região. E algo me dizia que era ali que eu ia encontrar esse algo que faltava. Era, tipo, mais seleto, assim, sabe? Porque era só pra quem queria ver pra China. Chega um malucão lá e te dá um flyer de vai ter uma festa lá, num buraco lá, não sei aonde. E tu talvez nem consiga chegar, porque é difícil de chegar, tá ligado? E flyer, a gente ia tudo que é lugar, assim. Nossa, saída de faculdade. Com certeza, lugar a gente ia. Com certeza a gente foi um dos grandes promotores do trance aqui na Serra. Assim. E foi se formando uma cena legal, assim, a partir disso, sabe? E pra rave, chegava perto do pico, ouvia o som, é aqui, por aqui, galera. Não tinha GPS, não dava. Tirando o legalizador, não tinha lá a documentação pra ter a festa. E daí, tipo, era umas pinturinhas, umas árvores, um negocinho. Uma laiquinha pendurada. Era uma laiquinha, assim, ó, com uma setinha de nada lá no meio do mato, assim, ó, velho. Tô andando 10 km no meio do mato, assim, sem saber onde é que tava, assim. Resolvemos botar a cara a tapa pra ver como é que ia sentir uma pista, né? E foi aí que ele nos convidou pra fazer parte da True Chain, que é um núcleo antigo, né? Eles tinham feito recém a primeira festa. E daí isso foi em dezembro de 2008, né? Que é essa festa que nós tocamos a primeira vez. E já em maio de 2009, nós começamos a fazer as Rockets, que eram umas festas voltadas pro progressivo. No Rio Grande do Sul era o Universo Sonoro, né? Em Porto Alegre, que a gente conhecia. As Day Party, que era Daylight o nome, né? Daylight, Portal Cosmo, do Roma. Acho que já começou logo em seguida a T-Dance, né? Porque logo que eu comecei a tocar eu já... Sun-Tribe também. Sun-Tribe, né? Teve vários eventos, agora não vou recordar. Eles tinham as mesmas pegadas que nós, assim, também, sabe? Faziam acontecer, assim, vários eventos o ano inteiro. E a gente era parceiro, assim, a gente se conhecia, se conversava. Tanto que a gente fez um evento junto, em Gramado, depois de muitos anos, acho que foi 2009, talvez, por aí. Foi 2009, 2010. A gente fez uma parceria lá com o TPS e com a Simone Santos. Tipo, justamente pra gente estar fazendo essas festas, né, o núcleo de Porto Alegre, aí os núcleos começam a se conhecer. E a gente fazia um set de prog meio diferente nas antigas, né? Não era nem prog e nem prog dark, era uma coisa meio híbrida, né? E então o pessoal começou a curtir o nosso som e um dia nos chamaram para uma festa indoor em Caxias. Nós e mais o pessoal do núcleo, né? E fomos lá, acho que isso foi 2010. Daí tocamos lá. Aí começou a rolar parceria, né? Rolou amizade, foi aquela simpatia de cara. Daí, tipo, a Vibe deu uma... começou a ficar meio fraca, digamos assim, porque a gente tomou uns prejuízos, a gente fez uma festa com a Supply, deu ruim. E daí deu um desânimo na galera, assim, tipo, sabe, tudo difícil e tal. Eu tive que vender uns móveis da minha casa pra pagar as contas, sabe? Foi, tipo, foi bad total, assim, sabe? E daí depois dessa festa aí, tipo, eu meio que, né, dei uma parada assim, daí o Alex chegou e falou, vamos continuar, vamos fazer desde... Tava tu e quem? Tu e... Tava junto também? Todo mundo, né? Surgiu daí parte. Vamos fazer ela natural, então. Eu falei, então tá, vou ficar mais de canto. Vou ficar mais de canto e você faz natural. Daí eles fizeram uma PVT e a gente fez junto, no fim de tudo, não conseguia ficar de canto. Depois de uns anos indo em algumas PVTs mais voltadas a Psytrance e perdendo o gosto por festas grandes ou mais comerciais, minha vontade era ir em um festival de Psytrance. Na época eu só ouvia falar do Outro Mundo, que rolava no litoral. Aí teve a Natural 2, que bombou, e a 3 foi o festival já, Natural Serra Festival. Daí a gente fez um festival em 3 dias, né? Não. Foi 2 dias. Daí esse festival foi bem multicultural, né? Tudo em 2009 e 2010. E bombou, porque né? A gente não faz um mini festival, porque o festival a gente não é preparado, a gente não estava preparado para fazer algo de 3 dias, né? Algo mais clima de festival. Essa época aí era uma época que no Rio Grande do Sul não tinha muito ainda esse lance de festivais, né? Mas os festivais que tinha mesmo era Outro da Mundo, Sabrina, Independence Day, Revolution. Independence só teve uma edição. Sim, que foi o primeiro festival que eu fui. Tá louco, e aí era os mano mais pica
tá ligado? Tá louco, Lembra? é muito da hora, velho. Que tinha galera que, tipo, o cara jamais viu tocar de novo, que só tocou lá. Os caras muito foda. Depende, se foi um bagulho surreal que os caras fizeram e nunca mais fizeram, velho. Ah, não entendo, porque deve ter tomado um prejuízo. Sim, tinha meia dúzia de gato pingado na festa, né? E nós. É isso, porque não tinha como divulgar o bagulho, tá ligado? O clique acontece quando num evento a Amandinha nos questiona o porquê terminar o evento e fazer um after. Enfim, né? A gente... por que a gente não faz um mini festival, já que a gente não consegue fazer um festival completo, né? Vamos tentar, vamos começar num sábado de tarde e terminar domingo de noite, né? Se demos conta que a festa poderia ser estendida, que aquela vivência tinha que ser ampliada e agregada com mais coisas. Esse formato também de evento não era algo comum, né? Começava de noite e acabava de tarde, né? Então a gente quis dar uma esticada, ver qual é que era, né? Fazer esse teste. Com alimentação, porque antes de alimentação tinha, né? Daí veio o nome, surgiu o nome Origens, né? Tipo, vamos voltar nossas origens, né? De vibe, né? Do tour, né? Que tem que se manter vivo, né? E nossa, deu muito boa, assim. A galera gostou muito da ideia, assim. Foi muito bem aceito, né? Então, aí a gente deu o nosso primeiro passo, podemos dizer. Né? Então o nome da festa era Vibetronic Origins. Significa o retorno, a mãe terra, a volta às nossas origens, né? A gente trouxe a marca da Vibetronic para dar força, né? Porque a gente tem toda aquela história desde 2006. Até da Vibetronic até a Origens, acho que tinha sido uns 40 eventos que a gente já fez, sabe? Bastante coisa, sabe? Bastante histórias. Então a gente vai trazer isso. Aquela coisa, né? Aprendendo um passo por vez, né? Nunca dando um passo maior que a perna, né? Trocando ideia, trocando conhecimento com os produtores, né? O pessoal pedia licença para fazer uma data, né? Ó, pessoal, com licença aí, a gente quer fazer um evento em tal lugar, então acho que foi uma época massa, porque todo mundo meio que aprendeu junto e trocou muita informação com os outros, né? E a gente se esforçava para fazer isso também, né? Pra manter essa cordialidade na cena, sabe? Vamos se respeitar, manter o mínimo do tour possível, sabe? Datas, parcerias e tal, sabe? A gente pensou assim que, pô, isso é muito mais do que isso, sabe? Você ir lá e curtir uma balada, a gente queria mesmo era mostrar a vivência imersiva, você estar ali, convivendo com outras pessoas, o respeito no espaço, de você ir lá, a troca, o respeito, né? A primeira foi bem marcante, que foi a minha primeira origem, e eu fiz a decor, né? Fiz a decor da festa, tinha todo o suporte que hoje tem, né? Imagina, o número de pessoas era bem menos, até o local, né? Tipo, olha onde está sendo feito hoje, é maravilhoso. E não que o outro também, a outra era irado também, mas comportava aquele número de pessoas que era para aquele número seleto mais, que tipo, era uma família gigante mesmo, assim, que pra nós era 300 pessoas, né? Até então só conhecia o outro mundo. Em 2012, quando o festival já se chamava Echo Sounds, eu fui no meu primeiro. Lá, descobri a existência do Kundalini, um festival que acontecia numa cachoeira em Marau. E aí eu fui pra Echo Sounds, que foi meu primeiro rolê eletrônico outdoor, assim, né, de verdade. E eu lembro que eu fiquei encantada. Eu lembro que eu passei maquiagem neon, assim, todo rolê muito massa. A galera dançando ao redor e essa coisa da liberdade de poder dançar do jeito que quiser, né? Porque imagina, toda a minha adolescência eu passei indo em festa que tu vai de salto, enfim, festinha padrão, né? E 2012 foi o portal, né? A gente brinca disso. Mas a gente brinca falando sério, porque a gente sabe que é verdade. Que a partir dessa primeira festa, a segunda que eu fui foi o Kundalini, que foi lá em Marau. Eu convenci a minha irmã e comigo. A minha irmã já tinha ido para um trance no Maranhão, que era o Fora do Tempo, acho que é o... Enfim, eu havia descoberto os famosos trance com essência.
vi que a essência envolvia um contexto muito maior que a música e decorações psicodélicas. Era sobre pessoas e consciência. Descobri o algo que faltava e descobri pela primeira vez em um cartaz pendurado perto da pista o Origens. Só a partir de 2012 que a gente começou a fazer um evento de 4 dias com bandas e... Multicultural total. Começou a ter alimentação mesmo, banheiro. Começamos a se ligar que a gente precisava, né? Oficina. Oferecer uma estrutura, né? Não dava só pra lá pisar na pista e alguém tá tudo fazendo certo, um bate-papo sobre algum assunto relevante. Vai lá em Criúva, né? Buena, é aí que eu entro nessa história. Essa edição de 2012, além de ter sido meu primeiro Origens, foi minha primeira festa na Serra e o maior frio que já peguei no festival até hoje, menos 7 graus. E esse ano o Pedro, que é um dos meus amigos que me levou nas primeiras festas lá atrás, também foi no primeiro festival de Psytrance dele. Adolescência ali, que foi um momento bem conturbado, e tudo virou quando eu conheci realmente Psytrance, que daí foi no Origens, em 2012. E foi paixão à primeira vista, né? A Origens conseguiu trazer pra mim muita coisa que eu tinha perdido ao longo desse processo de adolescência. É foda falar dessa época, porque 2012 foi realmente assim uma virada de chave na minha vida. Eu tinha vários problemas comigo mesma, assim, né? Fazia terapia e tudo mais por questões pessoais. E uma dessas questões era não se reconhecer nos grupos, né, que eu frequentava quando eu morava em Caxias. Em 2012 também eu mudei para Porto Alegre para morar com a minha irmã. Né? Eu fui criado numa loja esotérica desde sempre, desde quando eu era bem pequenininho. Então eu tive contato com todas as religiões e crenças. E isso daí na adolescência foi se perdendo ao longo das loucuradas, né, da vida, da rua. E a Origens me resgatou isso de dentro de mim, assim, tipo, né, abriu meus olhos de novo para a espiritualidade, para essas crenças de existir algo maior, né, me ajudou a sair de algumas coisas que eu fazia erroneamente, assim, tipo, coisas que não eram boas para a minha saúde. E assim, passei por uma fase um pouco mais caótica, assim, dessa final da adolescência, ou quando tá entrando na faculdade. Enfim, tive alguns problemas pessoais. E o trance, assim, e principalmente a galera do trance, porque o trance é feito por essa galera, então não tem nem como separar uma coisa da outra, né? Foram uma das coisas que eu descobri, assim, uma família, né? Eu acho que eu me achei, eu era tão perdida antes, e ao momento que eu comecei a conhecer essa galera e conversar, não sei, eu acho que eu me encontrei, assim, eu me encontrei com a minha família cósmica, assim, que é o que a gente fala até hoje, né? Não é à toa que já passou 10 anos e eu ainda sou amiga das mesmas pessoas há 10 anos ou mais, né? Tem gente até que vem demais. E a Origens trouxe isso pra mim. Naturalmente, assim, eu tava muito perdido, eu tava sentindo que eu não tava pertencente àquele lugar. Claro que tudo da minha cabeça, né? Era tudo muito novo, era um ambiente totalmente diferente. E... Contigo? Aí eu fui super abraçado por várias pessoas que eu nunca tinha conhecido, que eu não conhecia até então. Me abraçaram de uma forma tão massa e entenderam, tanto era o primeiro festival deles também de Psytrance, então alguns também estavam passando pelo mesmo processo, mesmo sem eu saber. E daí foi a coisa mais mágica de todas, né? E mudou minha vida. Mudou minha vida para melhor e para abrir, assim, portas de percepções, tanto do que eu acredito hoje, do que eu sinto, quanto de experiências, assim, e de filosofias de vida. Foi bem isso, assim, eu comecei a me conectar com mim mesma
achando a minha tribo. Tu começa a fazer vivência, começa a ir para outros lugares, tu começa a aprender, começa a ver que como é legal viver aquilo, né? Então é essa pesquisa, assim, bem dizer, e essas vivências e trocas fora que dá energia e ideias pro cara fazer, né? Eu percebi que era bem genérica a experiência de uma rave, digamos assim, do que a de um festival. De festival era muito mais completo. É uma mudança de... Era aquilo que a gente queria. O Origens, então, já vinha se tomando forma em 2012. Foi a... Inclusive, as bandas que a gente trazia, tipo, era coisa, tipo, era legal, assim, mas... Então, foi assim, nós fomos na quarta-feira de noite, né, pra já começar a ajudar lá, a montar a estrutura, essas coisas. Chegamos, montamos o primeiro lugar que a gente viu, e era do lado do lago. Quando veio essa do frio aí, foi no inverno não, foi trash, assim, e deu uma galera, sabe? Eu acho que a galera talvez não tava preparada pro frio, mas o tiozinho lá tinha muita lenha, nós queríamos tudo a lenha do tio. Pensa uma noite fria, com o vento que tava. Daí no outro dia a gente acordou, ó, vamos mudar a barraca. A galera que veio de fora que, tipo, ficou passada, assim, tá ligado? Mas tava frio pra caralho. Mas até pra nós foi bem frio. E foi o Origens mais frio da vida, foi o festival mais frio da minha vida. É aquele Origens 2012 que todo mundo fala, que tinha gelo dentro das barracas, né? Tipo, garrafas de 5 litros de água congelada do lado de fora da barraca. Ela virou histórica, assim, né? E foi as temperaturas negativas, né? Que acho que quem foi, assim, acho que jamais vai esquecer, né? O lendário menos 7 graus. O lendário menos 7 graus, né? Tudo congelado, caminhava, estralava o gelo, assim. A gente tinha uma pilha, né? Tipo, vamos fazer uma festa no inverno. Todo mundo faz festa no verão, vamos fazer nosso inverno! Vai ser turístico, todo mundo vai vir porque é no inverno, não sei o quê. Ai, meu Deus, olha essa ideia. É que nem... E tudo branco, né? Sim, caminhava, eu me lembro que quando amanheceu, assim, tu falou... pegar hipotermia. Quando amanheceu, tu falou, meu, não vai vir ninguém, vamos cancelar. E não tomamos prejuízo, olha só. Eu lembro que sobrou R$200, acho que era na época, e a gente foi comer um galeto. A gente chegou de manhã assim, tava preocupado assim, será que a galera vai estar viva dentro das barracas? Eu fui pra não trabalhar. E aí me chamaram pra trabalhar no bar, que foi aqui que caiu um gelo, assim, tava tudo congelado. E o mais foda é que eu tinha que pegar as bebidas dentro do negócio de gelo, assim. Daí eu pedi demissão, eu disse, não, eu não quero mais trabalhar, não quero. Eu me demiti e fui, aí me botaram trabalhar numa casinha, tá ligado? Não, então tu não vai ficar aqui, tu vai ficar lá na casinha servindo quentão. Então, aí eu fui lá pra cima. No gelo. Não, tava muito frio. Nossa, mas foi da hora aquela festa. Mas o pior foi a galera quem trabalhou na portaria. De som, decoração, já tinha rua, assim. Muita fogueira, né? Tinha churrasqueirinha ali pra fazer uma fogueira e a galera ficava ao redor. Não tinha como curtir porque Congelou tava um litro de vodka. frio. Chegava no estacionamento, o carro todo congelado, as barracas duras de gelo por fora, assim, ó. A galera pálida de frio. Tava bem engraçado. Dormia abraçada, né? Tava quase colocando os amigos pra dormir tudo numa barraca. Nossa barraca era grande, tava bem quentinha, perto das duas, vamos dormir todo mundo junto, se for o caso. Sim. Daí teve um amigo nosso esperto que levou um monte de bolsa de água quente. Boa! Os carros não pegavam, congelou até a gasolina, cara. Não descia água nos canos, assim, já fui jogar água quente em cima dos canos pra descer. Tinha umas torneiras assim com as águas tipo, congeladas, assim, quando ia descer, assim, sabe? Tipo, era muito louco. Só que quando tocamos de noite na sexta-feira que faltou alguém e nós substituímos, nossa, foi surreal tocar naquele frio. Tentar mexer ali no jogue do CDJ com os dedos duros. Nossa, imagina os dedinhos congelados. Até a CDJ congelada quase, viu? Sim, tava muito frio, assim, ó. Foi a noite mais fria que eu toquei na minha vida. Quando eu vi o primeiro amanhecer, depois de uma noite toda em volta das fogueiras,
uma camada de gelo em todas as superfícies do festival, percebi que quem estava ali era porque gostava muito. A quantidade de olhos brilhando e de gente feliz de estar ali naquele momento me deu mais do que nunca a sensação de que eu tinha encontrado a minha tribo. E a certeza que ali eu ia criar amizades que iam me acompanhar por muitos anos ainda na minha vida. Foi bem legal também. E no final da festa foi muito de amor, assim, foi muito massa. Talvez é uma das coisas que faz o cara continuar indo pra rolê depois, né, velho? Tipo, sei lá, todo mundo se amarrou com umas fitas lá, não sei como, muito da braça a festa, assim, foi muito bonita aquela festa. Mas a banda tocando, eu me lembro, a gente viu coisa no céu, assim, tipo, daí eu, claro, será que é só eu que tô vendo? Daí eu chamei uma galera, assim, nós vendo em grupo, assim. A mulada, né, meu? A mulada também, o bagulho é forte. A mulada é forte. Mas foi uma experiência única, né? Até que todo mundo fala muito até hoje da Origens do menos 7 graus. Na época eu tava começando essa onda de fotógrafo, porque não era muito normal ter fotógrafo nas raves, assim, a galera não queria. E começou a ter esse lance das fotografias e a gente mandava pros outros eventos, a galera fazer exposição fotográfica e uma galera começou a se interessar, ver as fotos e tudo a neve. E daí eu acho que a partir daquela festa foi quando que a divulgação, a foto e coisa arada, um pouco mais sério, né? A galera registrando tudo. Foi algo totalmente diferenciado que sei lá, creio que nem outro lugar do país teve um festival tão frio, né? Porque o maior frio que temos é aqui na região sul, né? Sim. Então, foi uma identidade muito, né, massa, foi algo que foi falado, levado adiante, as pessoas no país ficaram sabendo, nossa, um festival que deu menos 7 graus. Foi bem legal a divulgação pro Origens depois, sabe? Porque daí eu fui pra Bahia, lá daí tinha o Universo Paralelo e foi tudo. Esse papo foi no Terra em Transe. E daí tinha uma galeria de arte, assim, que botaram várias fotos de gelo do Origens, assim, congelado. Sim, mas era pra fora, Era no Universo Paralelo. Ou mandaram por alguém. Era no Universo Paralelo. Acho que foi o Zé que deu. Ah, pode crer. 2007 para 2008 eu fui no primeiro Universo Paralelo. E aí comecei a buscar mais informações, né? Que a gente poderia modificar para nossa essência ser parecida com o que eu tinha visto, né? Então, juntando decora, vivências, né? Live, né? O que você vê fora. Então, eu comecei realmente a tentar trazer mais informação que eu pudesse para dentro da cena do Rio Grande do Sul. E um dos meios da galera que eu interagia era muito com a galera de Caxias, né? Então, o que eu podia fazer sempre, eu fazia, né? Trazia informação, botava foto, às vezes, né? Trazia nomes de artistas que talvez nem conheciam ainda, né? Então, essa parte do intercâmbio de você em outros estados do Brasil, aí depois Bolívia, Peru e a América Latina começaram a dar um pouco mais de uma solidez, né, na ideia do que poderia realmente fazer, né? E depois daquilo, duas pessoas virem de longe e levar a informação também, acho que daí a próxima edição foi a que deu muita galera, porque daí a repercussão daquela, né, por mais que tenha sido frio, tinha tudo, né? Tinha tudo, muito foda, abriu lá com as bandas, sabe, escutando rock and roll, depois um reggae, muito massa essa festa. Aí a gente ficou, né, acabou a festa e a gente ficou, subiu no monte, teve uma paulada lá, virada, daí a gente ficou uns 4, 5 dias lá no pico, inventando história, porque nós estávamos muito loucos, inventando história pra ficar lá, né, pra curtir a coladinha eterna. No bar do festival, vi um flyer do Festival do Crunch na Chapada dos Veadeiros. Por coincidência ou não, eu já tinha passagem comprada. Preciso dar algo em troca. Foi uma coisa que eu me cobrava, assim. Que eu queria, né? Tipo, nossa, eles me trouxeram tanta coisa boa, eles mudaram a minha vida. Existe uma minha vida pré-Origens e pós-Origens 2012. Quando eu saí de lá, eu disse, velho, eu não conhecia o núcleo, não conheci lá na festa, né? Lá no festival de 2012 eu não conheci ninguém lá nesse tempo, nesses 3 dias de festival. E 2 meses depois, acho que foi, que daí a gente foi pra Chapada, pro Crunch, que coincidentemente pegamos no aeroporto um avião 1 minuto depois da galera toda.
Lá conheci mais uma penca de bons amigos, entre eles o Alex e a Amanda, e o que foi deixando também o meu laço com Origens ainda mais forte. Nisso, a gente se incumbiu de conseguir um lugar para todo mundo ficar, chegamos muito antes, conseguimos lugar e a gente acabou ficando todo mundo junto no Crunch. Em Alto Paraíso, né? Antes de ir pro festival. Quando chegou lá, nesse acampamento junto e nessa comunhão que rolou, aí eu troquei a ideia com eles e falei, velho, não por nada, mas o que vocês fizeram pra minha vida foi algo muito impactante. Acho que vocês não têm nem ideia do que aconteceu lá comigo, então eu gostaria de contar pra vocês. E eu me sinto numa dívida cósmica, digamos assim. Que tipo, claro que vocês são um canal pra isso, as forças que agiram lá são superiores, acredito eu. E eu sinto que eu tenho que dar alguma coisa, eu sinto que eu faço parte disso. O que eu me sentia totalmente desconectado lá, depois que a vida me deu um tapa na cara, eu vi que, na verdade, onde eu fazia parte era lá mesmo. Tipo, aquele era o meu local, né? E daí eu disse pra eles, eu vou trabalhar com vocês, não aceito não como resposta. Aquele ditado que a gente diz, né? Fazer festa não é fazer festa. Então, tipo, é bem diferente tu querer fazer uma coisa só pra te se divertir com teus amigos, quanto uma coisa que envolve tanta gente, né? Em 2013 eu tava lá de novo. O frio não foi tão forte, mas teve muita chuva e lama. E assim como tinha muita gente feliz com o frio da última, tinha muita gente feliz com a lama. Mas foi bem vibe esse daí, a galera se jogava de peixinho no barro. No barro. Tu tava lá. Eu tava lá. Tava lá dando uns pulos dessa altura. Assim. Jogando peixinho no barro, O nome disso é vibe, azar é vibe. Lembra que a gente parava tudo e daí fazia uma apresentação. Foi essa que teve o Bilo Afra? Foi em 2013, né? Teve Rica Amaral e Amaral. Dos meus amigos que me levaram nas primeiras festas, não era só o Pedro que tava nessa, mas todos. E eu já tava quase um ano no relacionamento com a pessoa que se tornou uma das minhas melhores amigas que tenho até hoje. Foi nessa edição que minha história com o audiovisual do festival também começou. Foi nosso primeiro cinema, assim. inclusive, e deu super certo. Sempre fui apaixonado por cinema. Quando soube que nessa edição ia rolar um cinema, gravei uns DVDs com alguns filmes para passar no festival. No fim daquele ano, eu fui para o meu primeiro universo paralelo e depois de ver o cinema deles, voltei cheio de ideias para montar e organizar o cinema do Origens em 2014. Eu tinha o cinema e o Tilotes era toda fechada, né? Era colmeia. Ai, tem fotos tão lindas desse ano. Nossa, da gente, tem umas fotos da gente no domingo e na pista, assim. E, cara, até hoje, assim, eu amo essas fotos, porque elas, tipo, são muito verdadeiras, o sentimento que a gente tava, porque 2012 foi o ano que a gente conectou e 2013 eu acho que foi o ano que firmou, assim, as amizades e o coração, assim, de verdade, né, com as parcerias e tudo mais. Daí a gente deu um passo de a gente deu um passo a mais de organização, assim, eu digo, né, na produção e o operacional. E essa era pra ser né? barrada, né? E daí a gente não tá lembra? Sim. Os caras chegaram lá, deu tudo certo, graças a Deus. Esse ano eu aprendi a tocar e tava preparando um set de prog. Mas foi no UP também que descobri que eu queria mesmo era tocar linhas de chill out. E eu comprei então a CDJ, naquela época a gente tava namorando, então também tinha a pilha de tocar prog, né? Eu lembro que o Liquid Soul era o teu artista favorito, que a gente tinha os CDs, né? Porque, galera que tá entrando na cena agora não tá ligado, né? A galera falava pra nós tocar com vinil, agora a gente vem, tipo assim, mano, a gente tinha, tipo, cases de CDs, assim, tipo, a controladora, e, meu Deus, é outra coisa, não, é legal também, mas o CD, ele tem um plus. A gente muda, né? Às vezes demora, mas às vezes também é bem rápido. Já pensou que sem graça seria se as coisas não mudassem? Se o tempo não passasse? Se tudo continuasse igual? Como as coisas novas chegariam? Como as novas versões de nós mesmos chegariam? Por isso esse também é um filme sobre mudanças. Sobre as mudanças que o tempo causa em nós, em tudo e em todos. Com Origens não seria diferente. Em 2014 teve um novo lugar. Eu toquei no meu primeiro Origens com a Dani e organizei o cinema pela primeira vez. Mas não pela primeira vez, teve muita chuva e frio. E pela última vez,
o Origens aconteceu no inverno. Essa festa ela deu mais certo assim como experiência para nós, de aprendizado na produção mesmo, porque né, a gente veio de uma sequência de festivais, né? Teve a 2011, 2012... Não tinha muitos festivais pelo Brasil, né? Detalhe, né? 2013, o Universo Paralelo, né? o Mundo de Oz, mais alguns ali. Só que deu errado na questão de público-alvo, né? Porque não adianta. Né? O frio é uma parte pequena da galera que gosta e o calor muito maior. Eu gosto. Né? Então, mas não assim. A gente viu que não tinha como, né? Era difícil fazer um negócio no inverno funcionar, sabe? Por mais que a gente fizesse o mais legal possível, assim, não ia ter como ser sustentável, assim, sabe? Mas foi uma experiência legal, tipo, a gente aprendeu bastante, assim. Porque foi um festival completo, com todas as áreas, né? Enfim, trabalhou bastante para fazer acontecer mesmo, sabe? E foi muito massa. Foram 3 anos seguidos, assim, com esse clima forte, assim, que foi pra resistência mesmo. Aí a gente resolveu dar um tempo, assim, né? Refrescar as ideias, né? Ver o que eram os rumos, mudar os ares, né? Ver o que... Depois dessa 2014, né? Aí o que aconteceu? A gente deu esse tempo, assim, né? Pra pensar melhor, né? A cada 2 anos podemos dizer que as coisas, principalmente na cena eletrônica, elas dão uma mudada, assim, né? Podemos dizer, tanto de público quanto as tendências, né? Até aí a gente deu esse tempo aí, fizemos essa de 2014 e retornamos a fazer uma de 2016, né? Que foi onde os guris acharam um local, né? Lá em São Francisco de Paula. E o local é o mesmo local de hoje, né? O local que é a nossa casa atualmente, assim, podemos dizer, né? A primeira edição da barragem, depois de um ano sem o festival, numa nova estação, trouxe mesmo o ar de novos tempos, como dizia o slogan do festival. Velhos ventos, novos tempos. Com os novos tempos veio também um monte de gente pilhada em fazer acontecer, cada um abraçando uma área que dominava. Que bem dizer que se formou a nossa equipe, assim, né? Claro, a gente tem pessoas novas entrando, a gente tem pessoas que já saíram, né, por outros rumos na vida, né? Nós somos nossos amigos, parceiros, tudo, né? Mas teve algumas pessoas que acabaram tomando outro rumo, assim. Mas a gente é bem feliz, assim, que a gente tem atualmente, né? Porque a galera pega junto mesmo. Eu acho que o que manteve o Origens até hoje foi justamente porque o Origens, ele captou essa galera que estava a fim de fazer uma festa e formou uma família, né? Já tinha a família da Vibetronic lá de 12 anos atrás, mas eles tiveram essa visão, assim, pega a visão. Eles tiveram essa visão de trazer o novo, assim, de puxar a galera para estar somando junto com uma energia nova, com uma energia diferente, na pilha, assim, porque quando tu tá há muitos anos e, tipo, é difícil, né, tu manter a mesma energia, o mesmo alto astral, assim, a mesma pilha, assim, de fazer um festival, né, durante tantos anos. Então, acho que isso foi muito importante, assim, para a construção do festival, né, e pra gente se manter até hoje. Contanto que eu, né, sou eu e tu somos pessoas que entramos nessa, né? Eu segui organizando o cinema do festival e tocando no chill out, dessa vez sozinho. Dani já era só uma grande amiga naquela época. E eu já estava tocando por vários festivais pelo Brasil, inclusive no festival que me fez decidir tocar no chill out. Naquele ano, apesar de ainda manter um aspecto de simplicidade no sentido estrutural, era visível que algo maior estava prestes a acontecer com Origens. Porém, mesmo com mais uma edição onde havia a sensação de família no ar, e onde a essência de tudo ainda parecia muito viva, foi preciso outra pausa. Foi preciso amadurecer algo mais. Só que daí a gente acabou fazendo um evento bem conceitual em 2016, na minha visão, pelo menos. Foi
mas um lugar muito bonito, só que, né, aí deu um conflito de ideias, digamos assim. De proposta. De proposta, né, porque a gente fez um negócio que talvez a cena na época não comportava, sabe? Nós estamos falando isso de 2016, né? 2016, não é tanto tempo atrás. Assim, hoje fazendo parte da equipe, a gente entende um pouco mais sobre a dinâmica da construção de um festival. E a gente sabe como é difícil a cena underground, né? A questão de lucro e de se pagar, né? A gente fez um negócio bem conceitual, digamos assim, né? Desde a parte visual dela, artes visuais, line-up e tudo mais, sabe? A gente sempre sonhou, assim, né, em tentar deixar o festival sustentável, botar umas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, até então, né, naquela época. Sempre dava preju, era sempre preju e mesmo assim a galera fazia, era tipo na luta e na labuta, assim, né, porque a galera ama muito a cena e queria muito fazer esse encontro, essas celebrações, mas desde que, assim, converso com vários núcleos, né, tipo, era sempre preju, né. Talvez não por era isso. difícil um festival underground lucrar, assim, ter uma grana, tipo, pagava a galera e tudo mais, mas acabava sempre tendo que... Ficava com algumas, não dívidas, né, mas com algumas dívidas até, né. Umas 700 pessoas, mais ou menos, 600. E com um line-up bem top. Mas pra quem tava lá foi irado. Foi um evento irado. Mas 2016 foi um divisor de águas, né, pra ser organizado. A gente tomou um prejuízo, né, logicamente, né, foi um evento bem caro. E bem conceitual, né, e tomamos um prejuízo, daí a gente foi um divisor de águas, daí a gente foi mais uma parada, né, a gente tem uma parada, tipo, né, não tem como, né, fazer o que a gente quer de verdade, né, psicodelia, conceito e tal, não funciona aqui, né, a gente via os festivais comerciais, por exemplo, aqui da região bombando, 10, 15 mil pessoas, a gente não consegue colocar 1.000, sabe? A gente tem um tempo. A cena na época de festivais, vocês estavam vendo de repente esses festivais tomando os preju também, né? Eles estavam começando a dar uma decaída, né? Dos principais, tipo assim, o Kundalini, o Revolution. Vários eventos, né? Vários eventos estavam... Pelo Brasil todo. Não sabemos se vamos continuar. Talvez a gente pare de vez, me disse o Alex num certo dia em 2017. Talvez aquela dúvida, para todos que estavam ali pilhados em fazer acontecer, tenha virado uma certeza. Uma certeza de que um festival precisava continuar. E uma certeza de que um festival só é possível acontecer com um bom coletivo. Estava fazendo trapézio desde 2015 e eu tocava também. E o Alex, ele me mandou uma mensagem, a gente estava conversando, eu falei, e aí, origens e tal, né? E o Alex falou, olha, Dani, vou te mandar a real, ou a gente pega um na mão do outro e junta uma galera e faz, ou não vai mais ter origens. E aí isso me assustou, assim, eu fiquei tipo, mano, eu vou entrar junto. Eu tinha uma grana também que eu tinha guardado, então eu também investi naquele ano. Investi um valor com a galera, assim, botei uma grana, conversei com a minha irmã entrou junto também, falei pra ela que a gente tava precisando, assim, de galera das nossas. Chegou o ano de 2017, final do ano de 2017, e começou a rolar uma movimentação para montar uma equipe para construir o Origins de 2018, mas tava, assim, numa questão de vai acontecer, não vai acontecer, será que vamos conseguir colocar adiante? Eu nunca tinha participado, assim, efetivamente com bastante responsabilidade da produção de um festival de trance, mas já estudava, já trabalhava na área de vendas, marketing, produção de eventos, e tinha muito interesse de entrar, né, de contribuir. Sim, a minha irmã é muito pilhada, né, o rolê do marketing, ela ajudou muito Origens a decolar. No rolê de venda de ingresso e tudo mais, a Cara, assim, ela... foi, acho que, uma das peças principais de 2018, novas, né? Entrei querendo trazer todo o conhecimento e todo o fogo que eu tinha para contribuir para que o festival se tornasse um festival profissional
que trouxesse a melhor experiência para o público e que também crescesse, pudesse movimentar essa economia alternativa, trazer cada vez mais pessoas para dentro da cena trance e que o Origens pudesse se tornar um festival de referência, né? Que ele crescesse num nível de causar um grande impacto na cena. Então eu tinha um pouco esses objetivos internamente. E eu fui trabalhando junto, principalmente mais próximo do Jonathan e do Alex, por causa dessa área mais administrativa e de comunicação e de marketing, e fui trazendo algumas ideias, algumas propostas para a gente pensar o festival. Começamos pensando a marca, o que era o Origens, como a gente queria se posicionar, para entrar num processo que a organização se tornasse mais profissional e que desse fundamento para o festival poder crescer. Acho que foi muito bom ter parado, mano, na real, para reestruturar tudo com mais calma, assim. Também para dar mais sede ao público, foi muito bom, né? Tipo, pular esse ano aí deixou todo mundo com gostinho de quero mais, de quero logo. Cadê? Parecia que tinha um vazio no ano, não ter uma Origens aquele ano. Deu pra sentir isso, de como era necessário ter uma origem no calendário de todos os anos. Acho que pra nós deu uma gasolina master também. E daí profissionalizou muito mais. Tipo, foi um boom de profissionalismo, eu acho, assim. E começou a colher os resultados disso, e foi muito legal vendo que a gente estava atingindo outras pessoas, que a gente ia ter fazer um festival diferenciado mesmo. Esse formato de evento assim, que a gente faz, né, até nos dias atuais, a gente, conforme os anos foram passando, né, e a gente evoluindo, né, ele é um formato que a gente tenta deixar o mais profissional possível, né. Um dos motivos é muita gente envolvida, né, é trabalho, é as pessoas se doando, né, então quanto mais profissional a gente consegue ser, assim, é bom pra todo mundo, é bom pra nós, é bom pro público, né, é bom pra quem trabalha com a gente, né. Então a gente preza muito por isso, né, cada ano sempre vai ter alguma coisa a melhorar, né, mas sempre um passo por vez também, né. Então, Origens, podemos dizer que hoje em dia ele é quase uma empresa, né, praticamente ela anda como uma empresa, funciona assim, né, a gente tem gerentes, a gente tem administradores de diversas coisas, a gente tem muitos setores, né? Muitas áreas, inclusive. Temos um em nossa frente, Matheus, pra quem não conhece, Matheusinho. Jovem do Chill. 2018 também comecei a organizar o chill-out do festival, além do cinema. Nesse ano, coloquei o cinema dentro do Chilas, fazendo umas transições em alguns horários da madrugada, da música ao filme. Aí nasceu o conceito de simbiose stage, que mesmo que nos próximos anos o cinema tenha se separado novamente, o nome permaneceu. O fato de o Alex ser DJ de chill-out também, inclusive um dos que mais me incentivou a tocar no Chilas desde sempre, ajudou com que o chill-out do Origem sempre tenha sido um dos mais valorizados e levado a sério pelos festivais do Brasil. No Sul sempre houve grandes artistas dedicados ao Chilas. Ainda antes de eu assumir essa área, grandes artistas chillauteiros já fizeram parte desse time, seja ajudando a organizar ou trabalhando como bons guardiões do espaço. A gente, então, isso é muito massa, assim, que ao longo do tempo também a gente foi vendo que as pessoas foram querendo abraçar junto essa causa, né, em dizer assim. Então, a nossa equipe é gigante hoje em dia, né. E o curioso é que a nossa equipe, ela foi se identificando, assim, por, não só pelo trabalho em si, mas por uma questão de sintonia, assim, porque muitos, como público, antes de participar da equipe, eles tiveram momentos muito únicos dentro do Origens, né, que fez com que eles tivessem essa empatia, assim, né? Abraçar a causa. Quando chegou a data do evento, a gente já sabia que estava com uma proposta de festival que a gente ainda não tinha vivido, que ia ser um festival maior, e com isso a gente ia ter que lidar com todas as adversidades que isso traz, com a inexperiência que a equipe também tinha na época para estar abraçando esse novo modelo. Porém, quem arrisca não petisca, quem não tenta não faz acontecer,
E foi muito lindo de ver, eu tenho até vontade de chorar, assim, me emociona, que mesmo durante todas as adversidades que a gente passou durante os dias de festival, toda a equipe pegou muito junto, tentou sanar todos os problemas e acolher o público da melhor maneira possível. O Alex me chamou pra ser a... Caramba, falando em inglês aqui, a manager de performances, a gerente de performances. Gringa, né? Falou que a gente precisava de alguém para coordenar as performances, porque não tinha ninguém. Tinha sido uma outra pessoa lá nos anos atrás, tinha feito algumas coisas, mas a performance não era muito explorada. O Projeto Fora nasceu em 2018 no Origens pro Origens. A gente busca, desde então, procurar uma solução responsável para toda a questão do resíduo no festival. A gente vem desenvolvendo um trabalho que a cada ano se torna melhor, mais eficiente e mais abrangente. E é uma construção conjunta com o festival. A gente já trabalhou em outros ambientes, em outros momentos, mas é difícil encontrar um palco e um lugar com tanto companheirismo, com tanto incentivo, com tanta abertura como é no Origens. A gente, ano após ano, vem tomando medidas novas e medidas que a gente acha que cabem e que a gente já tem possibilidade de fazer. E dentro desse cenário, a gente já colocou uma cooperativa de triagem para fazer toda a separação do lixo ao vivo enquanto o festival acontece. A gente trabalha com intervenções artísticas que abordam os temas que a gente precisa abordar com relação ao meio ambiente e à responsabilidade ambiental. A gente faz ações práticas, a gente separa o lixo, a gente direciona para um lugar que seja correto. Então, é muita coisa envolvida e foi através do Origens que a gente começou a ter a possibilidade de trabalhar essa missão, que a gente entende como missão, né? Às vezes um trabalho de formiguinha, mas é uma coisa que a gente busca muito. E enquanto coletivo, com apoio, com incentivo e com parceria, como a gente tem com o Origens, acaba se tornando realidade. Foi quando criamos o Tripnoise, né? E aí a Amanda entrou em contato. Amiga, termina esse live e vamos lançar no Origens. Eu, como assim? Ela, não é isso, né? O bom é que a Amanda, a Ariana, ela sempre nos impulsionou muito, né? E aí, em 2018, a gente fez o corre e estreamos Tripnoise no Origens 2018. Então foi nosso retorno pro Origens, né? Conhecemos a Rota das Barragens, né? E lançamos o live novo. Se as coisas não melhorassem, em 2018 poderia ser o último. Por isso essa história também é sobre pessoas. Ainda mais pessoas pilhadas chegaram nesse ano, abraçando novas áreas e com muita vontade de fazer acontecer. Era visível que muita coisa já estava amadurecendo e o melhor estava por vir. Porque antes era... Porque realmente deu uma virada, assim, saiu da coisa roots e agora a gente tem que entrar na tecnologia mesmo. Foi bem ali que deu esse boom tecnológico, assim. Precisamos trabalhar, precisamos acompanhar. O mundo está se transformando e a gente tem que transformar também. Passou. Temos que fazer tecnologia. E daí tu vai falar 2018, fantástico. Evoluir é algo natural, assim, né? Essa troca e aprendizado e pesquisa que a gente vai tendo, assim, né? A conexão com pessoas, né? A gente sempre tem muito a aprender, né? Tanto com pessoas mais velhas quanto com pessoas mais novas, né? Então a troca ela é muito importante para o desenvolvimento de um evento, da gente, da nossa cabeça, de diversas coisas, né? E eu enxergo hoje, sei que muitas pessoas também, o Origens de 2018 como um turning point na história do Origens, para ele ter se tornado esse festival icônico que tem grande significado na cena eletrônica, alternativa para esse do Rio Grande do Sul e também atingindo já níveis nacionais. Eu estava falando antes, era quase uma PVT, a gente pegava as coisas que não achava que tu tinha, eu tenho lá não sei o quê, e a gente levava e era bem pra se divertir, a gente gastava com som ali e tirava do bolso. Tocar, assim, e que quanto mais amigo tocasse, melhor ainda, que, sabe? E com certeza se adaptou. Nossa, hoje o negócio é uma empresa toda funcional e, né, mil coisas rolando. E crescendo cada ano. Passos que não tem mais como voltar atrás agora, né? Tipo,
Engrenou, agora segura, velho, agora vai. Antes tu quase não via como ir muito pra frente, porque era tão pequeno, assim, a gente até não tinha perspectiva de que podia aumentar, sabe? Porque era, né, era uma coisa meio que pra nós, assim. Saímos de um festivalzinho pra virar um festão. Eu cheguei na pista e eu vi uma parada assim, uma mega estrutura. Tipo, tudo acontecendo, tudo funcionando, uma galera na pista. Tipo, foi pra mim um choque, assim. Porque, o cara viu a galera começar com meia dúzia de coisinha ali, somzinho. E tu vê o bagulho explodindo, assim, foi uma sensação muito massa. Acho que 2018 pra mim desbancou. Foi ali que começou, tipo, Origens, velho, vamos, ano que vem a gente vai vir de novo. Então chegamos lá, olhamos assim, meu Deus do céu, olha como cresceu isso aqui. Fiquei impressionada, né? Viemos com um novo conceito, uma nova ideia, uma nova energia, né? Uma nova onda. A segunda fase do Origens, digamos, né? Que, inclusive, a percepção, assim, do público por querer algo mais profissional e começou a perceber que a gente também tinha esse potencial, né? De tornar uma Origens um festival tão completo, assim, podemos dizer, né? Completo, 100%, ele acho que nunca vai ser, né? Porque sempre tem um novo, né, pra incluir, né? Mas 2018, assim, foi muito massa, porque acho que ninguém tava esperando, assim. Até eu fiquei muito surpresa, assim, quando cheguei lá, eu, caramba, né? Porra, isso aí, estamos conseguindo mostrar o que a gente gostaria, né, de fazer todos esses anos. Que é levar, né, tipo, novidade pro público, não só o que eles já estão acostumados, trazer algo novo, né, novas experiências, novas linhas de som também, decoração psicodélica, novidade com mapping. A gente ficou fazendo uma boa pesquisa, né, participando também de eventos e conseguiu executar, assim, algo muito próximo do que a gente sempre quis fazer, né. E quando você acha o eixo e consegue ativar isso, as coisas vão baixando, né, e você consegue fazer com que a cocriação geral realmente funcione de uma maneira, né, que é a cocriação do todo, né, que é o público e a produção junta, né. Então acho que hoje em dia a gente está um pouco mais avançado nisso, né. Você sabe mais o que uma produção necessita para que o público também seja próspero e se sinta bem dentro da sua cidadezinha, né? A nossa cidadezinha é pequenininha, tem as grandes e tem as gigantes. Mas você saber andar ali dentro, né? Um aprendizado que a gente começou lá em 2000 alguma coisa, hoje até está gerando mais frutos, que é a inteligência do próprio público, saber como agir dentro do próprio festival, né? Que é o respeito, é você realmente transcender a certas formas que você já está muito dentro, né? Muito na sua raiz, você trocar algumas raízes, né? Acho que é muito necessário. E dentro disso, a diferença entre o antes e o agora e o depois vai ser exatamente isso, né? A gente está alinhando para um futuro que também a gente consiga fazer um festival perfeito, sem tantas indecisões até do próprio público ou da produção, né? Mas fazer um modelo que é um modelo que dá certo, né? Que vai para frente, que não para a evolução da história, né? Que não barra aquilo, né? Fica só naquilo. Que é uma evolução. Se você olhar na cronologia, a gente está evoluindo. E agora é como se fosse um salto para uma outra tecnologia, né? 2018 foi quando a gente deu o nosso pulo mesmo. Um salto quântico. Um salto quântico. And suddenly a voice came through my body and it said, "Your job on this planet is to make psychedelics and turn on the world." A gente começou a ter área kids, começou a ter redução de danos, começou a ter ambulância, bombeiro, diversas outras áreas que era coisa que a gente não tinha antes, né? Então podemos dizer que é ali, gestão ambiental, importantíssimo, né? Foi ali então que a gente conseguiu dar um passo, dessa vez, do profissionalismo, assim, também, né? E deu tanto certo, 2019 foi um sucesso também, a gente seguiu a mesma linha, né? Deu mais gente ainda, deu 2.500 pessoas, né? Foi mais galera ainda, foi top, assim. Daí de 2019 deu mais um pulo,
né? E nesse ano aí, o pessoal me convidou para trabalhar com eles no atendimento das redes sociais, né? Porque eu me comunico bem com a galera, escrevendo pelo menos, né? Porque falando eu sou tímida. É muito raro eu conseguir fazer um vídeo meu. Eu nunca fiz um story meu falando, de tão envergonhada que eu sou, por incrível que pareça, né? Toca anos, mas é envergonhada. Foi o ano que a gente trouxe o Orestes, Tromo, o Confo, então foi a invasão dos gregos, assim, né? E foi, foi muito massa, assim. Sonzeira demais, né? A gente teve as atrações de Urnas ali também. A gente já trabalhava há 2 anos em pequenos festivais e PVTs, levando a nossa cozinha, a nossa alimentação saudável, colorida e nutritiva. Mas aí chegou o momento que a gente se achou apto e com condições de atender um festival maior. Foi aí que nós procuramos o Origens. Mandamos diversas opções de cardápio e foram negadas, porque o Origens sempre se preocupou com a questão da alimentação, então a praça já era super completa, já tinha alguns estandes vendendo alimentos variados. Não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, foram 7 opções de cardápio. Até que chegamos, enfim, ao feliz acordo de servirmos hambúrgueres veganos. Fizemos alguns cursos, aprendemos primeiramente sobre os hambúrgueres, né? E apresentamos 3 opções no primeiro Origens. E a partir daí se foi. A gente sente muito orgulho e alegria de ter visto de pertinho a evolução desse rolê e, de uma certa forma, também de fazer parte disso, especialmente dentro da área de alimentação. Porque esse espaço não é mais visto e sentido como apenas um espaço, ou talvez para algumas pessoas um lugar de menos importância dentro da cena eletrônica. Despertar para uma alimentação consciente e para o impacto que as nossas escolhas alimentares causam na sociedade como um todo. E nos festivais e PVTs não é diferente. Felizmente chegou. E o Origem certamente influenciou diversas crios para esse despertar, então é um privilégio. A gente começou a ficar muito nostálgico também, o Psytrance das antigas que não tá mais rolando, Fulon Morning. E aí fizemos as primeiras músicas do Hortipulse. Sim. Né? Daí a Amanda de novo, vamos lá terminar esse live pra lançar no Origins de Deus, vamos, né? É bom ter essa amiga impulsionadora, né? Sim. E aí, em 2019, nós estreamos o Hortipulse. E aí eu entrei com essa ideia de, tipo, vamos inovar. Então vamos ser um festival, pelo menos do Sul, que traz os aéreos, assim, de uma forma mais sempre trazendo, assim. Porque eu acho incrível, né? Tu tá ali na rede, tem alguém voando ali, é tipo... Eu acho que é muito massa. E aí, em 2019, então a gente teve os tecidos de trapézio de novo. Fora as pirofagias e tudo mais. 2020, então, né, foi pra mim, assim, podemos dizer que foi a última edição, né, do Origens, né, a gente fez mais um evento de retorno da pandemia, que foi o Sensorial. Demos muita sorte, tá, porque foi uma semana depois estourou a pandemia, né, então começou a rolar lockdown e tudo mais, né. Que tipo de evento? Inclusive, a gente inclusive tinha um artista, né, que é o Blizzard. Ele é da Macedônia, mas atualmente ele estava morando na ilha de Malta, na Itália. Então o voo dele passava por dentro de Roma, que era onde estava assim, explodindo, né, a pandemia. Então tive que cancelar, ele já estava até no aeroporto, assim, tive que tomar essa decisão na hora, assim, né, para não ter risco para ele, né, nem para o nosso público também, né. Então foi muita sorte, assim, foi lindo o festival, né. A gente fez uma proposta completamente diferente. E foi o ano que a gente teve as queimadas na Amazônia e no Pantanal. E aí a gente resolveu trazer isso para temática. A gente resolveu fazer um tema para as performances. Foi o primeiro ano que a gente teve tipo uma temática envolvida de fato, assim. E aí a gente trouxe a natureza e a cultura brasileira como temática. E a gente propôs isso para todos os artistas contratados, né, para trabalharem nessa linha. E aí naquele ano a gente fez uma pré-produção. A Chay fez uma pré-produção de maquiagem artística representando a serpente e o macaco, que foram, tipo, animais atingidos pelas queimadas da Amazônia. Aí depois, para a edição de 2020, já comecei a assumir a parte das postagens, né? Tomo conta agora a parte da comunicação e do marketing do Origens, né? Agora sou eu que tomo conta dessa parte. E está sendo bem legal, né? Essa de 2020 aí a gente
focou assim em deixar tudo perfeito, sabe? Desde line-up, estrutural, assim. Galeria de arte foi onde a gente começou a introduzir a imersão de uma galeria de arte, assim. Foi o mais maduro na visão de vocês do 2020? Com certeza. Foi. certeza. Onde a gente focou assim, questão de investimento, equipe, tudo pra ser perfeito, assim, sabe? Pra nós foi uma obra-prima. Não teve retrocesso, cada vez assim, mais atração, mais coisa, mais sonzeira, qualidade de som, estrutura, os caras superando cada ano mais. Então a última, com certeza, né? Foi a mais pesada, muito mais galera, assim, tipo, restaurante pra tu comer qualquer coisa que tu queira dentro da festa, estrutura, banho, pista diferente, tu vai lá, tem uma banda, tu vai aqui, tem tenda de cura, tu faz uma terapia dentro do festival desse, se tu quiser, né? O maior festival aí do sul do país, o melhor, assim, tipo, a galera vem de longe pra prestigiar. E nós estamos aqui pertinho, não vou deixar de... Porque é festival de música eletrônica, né? Então, além de ter tendências, tem tecnologia envolvida, né? Então a gente vê até pelas produções, assim, dos artistas que a gente via um tempo atrás ali, é algo que nem se compara com o que a gente vê hoje, né? A gente tá vendo pela primeira vez, assim, no Brasil, a gente tá... os produtores nacionais estão, me desculpa, atropelando os gringos, assim. É muito notável a diferença, assim. Eu, por exemplo, no meu set atualmente, assim, 90% praticamente artista nacional do que internacional. Uma vez era invertido, né? Isso não só na linha noturna, né? Psytrance, tudo, progressivo. O Brasil tá muito em alta, assim, tá muito bom, assim. Então, imagina, quando vem algum gringo pra cá, o que eles comentam é que o sonho dos gringos é tocar no Brasil. Tocar no Brasil, tem festa todo final de semana, festa legal, festa boa. O Brasil é epicentro do trance. No momento assim, né? Então, tipo, há 12 anos atrás a gente não tinha essa qualidade aqui, né? Então, esse é um dos fatores, né? Bem diferente, assim. As decorações são muito melhores, né? Agora é nível avançadíssimo. Esse lado tá muito melhor diferente. Também. Com certeza, esse lado, sim, né? Essa Tecnicamente evolução. Só evoluiu. Essa evolução, assim, sonora e profissional, com certeza, hoje em dia é muito melhor do que há 10, 15 anos atrás, né? Vamos nos adaptando, porque não dá pra ficar. Teve muito núcleo que ficou naquele saudosismo da coisa antiga, de querer se fechar porque era novo, para as ideias das pessoas mais novas, e não vingaram, foram parando com o tempo, né? Então tem que estar aberto, sim, para as informações, para as experiências da galera mais nova, assim como a galera mais nova gosta de aprender com a gente, com a nossa experiência de vida dentro do trance, né? Então, com certeza, eu acho que fez toda a diferença, né? Essa adaptação que o Origins foi passando para poder estar onde está, e esperamos, né, que crescer bastante ainda, seguindo as tendências, mas mantendo a essência sempre, que esse é um dos diferenciais que eu vejo, né? Seria bom usar essa essência que tinha antigamente com a modernidade atual, assim, né? Agora tá indo pra um caminho mais... Se fosse conseguisse, que é o que a gente tenta fazer, né? Massa demais. É uma fórmula que foi desenvolvida e que ela ainda pode estar se desenvolvendo muito mais, que no início não tinha. Ela tem uma receita pra você chegar até a fórmula. Depois você só tem que saber a receita de continuar essa fórmula uma linear que seja psicodélico, curativo e que tenha um intento, né, de mudar alguma coisa na vida das pessoas e no planeta inteiro, porque senão não vai fazer nada pra mim. Sem cultura não tem nem sentido fazer o evento, tem, sabe? não tem. Se for fazer só uma pista ali, micareta... A gente tentou fazer sensorial que fosse só a pista, a gente não conseguiu. Simplesmente assim, a gente... Se fosse fazer isso, eu acho que a gente faria sertanejo, então, ganhar dinheiro, né? Pois é, a pandemia veio e o Origins precisou parar mais uma vez. Dessa vez não foi por escolha. Em 2022, após a chegada das vacinas, voltou com uma edição compactada. Tipo uma PVT grande. Foi até maior do que o planejado. Mas agora, em 2023, o festival volta completo. Origins, resumindo, ele é um festival de Psytrance. Festival psicodélico, de cultura psicodélica, né? Então a gente não é do dark, a gente não é só do noturno, a gente não é só de não sei o que. A gente é festival de Psytrance, psicodelia, né? Então a gente tenta unir tudo que for de qualidade, assim, né?
pra que todo mundo tenha uma experiência massa, assim, uma boa memória, né, daquele dia, porque é isso aí que marca, né, tipo, as experiências que a gente passa, né. A gente já inovou de tantas formas, né, a gente já teve cinema no Origins, a gente já teve uma bicicleta que fazia energia pro filme, a gente já teve... Cinema ainda tem. A gente tem Tenda da Cúria, a gente tem cinema, a gente já teve cinema com o Chill Out, que foi o que criou a Simbiose Stage, né, que era justamente juntar essas duas áreas. Foi uma das experiências mais massas da minha vida, poder tocar vendo um filme, né, fazer a trilha sonora de um filme, foi genial. É um evento multicultural e não fica só baseado na pista, né? Tem gente que pode vir pro festival que não goste de música eletrônica e pode aproveitar o evento. Tem o Pico, que é maravilhoso, vai lá curtir um chilos, vai passear. Uma experiência completa, né? Uma experiência completa, exatamente, e para todas as idades. Inclusive, eu acho massa que tem vários idosos comprando ingresso, pedindo para tocar, pedindo para informações. E aquele lugar é mágico, a estradinha é longa, a estrada de chão, mas vale cada quilômetro ali. Porque tu chega lá, o lugar é um cartão postal. Uma honra fazer parte dessa história, é muito legal que a gente consiga ter Origins como referência, como palco, como parceiro nessa luta. E certamente é um diferencial absurdo que uma produção de festival se preocupe no detalhe com o resíduo e com o meio ambiente, como o Origins faz. E para mim, o Origins hoje é um dos melhores festivais do Brasil, sem dúvida nenhuma. Porque tem uma galera que acredita no que faz e faz porque acredita. Aqui a gente encontra ressonância nas ideias que a gente tem, nos ideais que a gente tem. Então, é muito bom fazer parte dessa história. E só tende a crescer ainda. E mantendo essa essência, ele vai chegar a um ponto, vai ter muita gente como público e vai conseguir manter tudo que a gente fez até então, né? De conforto, arte, não somente, né, música, porque o Origins, ele se preocupa muito com a arte visual. Sou muito grata, né? Amo muito minha família Origins, todas as pessoas que fazem parte. Hoje a gente é um grupo de quase 30 pessoas e sou muito feliz de fazer parte desse grupo, de ter amigos tão queridos, assim, que fazem parte também. E desejo que o Origins ainda tenha muita história para contar, para além de toda a história que já conquistou e que já criou. Não é à toa que a gente veste a camisa por cima e por baixo. Ai, gente, é muito legal. Gostei de participar de tudo no Origins, né? Só me agradece essa galera aí. Me agradecer já, aproveitar todo o caminho que vocês me deram e as oportunidades. Porque sei que o mercado é gigantesco e podia estar várias pessoas aqui nesse lugar. Não é só amizade que faz isso. E é muito massa ser amigo da galera que faz tudo acontecer. O cara fica até emocionado, assim, fico emocionada de falar porque tá louco. Eu amo a galera e são meus amigos e desejo todo sucesso pro Origins. Não é sempre que tem um festival com nível do Origins, né? Em qualquer lugar, assim, sabe? A gente sabe que se a gente um dia acabar, vai ficar um buraco na cena gigantesco. E depois, de repente, a galera vai dizer assim, porra, tinha Origins. Mas depois é depois, né? Tem que ser agora, sabe? Então, a gente vai focar em fazer o máximo pra fazer acontecer. E completando 12 anos de história. Uma história que envolve tanto amor em cada detalhe, é impossível ser uma história só de um festival. É uma história sobre amizade, sobre o tempo, sobre mudanças, sobre pessoas. E sobre uma penca de outras palavras que ainda não são suficientes para descrever. No Origins a gente vê assim, é muito amor, é muita amizade, é união, que é a união de todo mundo do Origins, que faz o Origins ser o que ele é. O respeito, né? A galera se respeita, a galera se ajuda. Renovação. Família, dedicação, arte, diversidade. E eu acho que a palavra, se eu escolher uma palavra só, seria amor. E harmonia. Assim, cara, a gente ama o que a gente faz, assim, pra gente desistir, a gente vai ter que tomar mais uns bons tomos aí, porque a gente não vai desistir fácil, né, de manter isso aí que a gente
tanto gosta de fazer, né? Passar à frente a nossa ideia, assim, nossa pesquisa, as nossas vivências, né? A gente quer propor novas, né? Então, isso parece que não morre porque vem de dentro, né? Firmeza, sabedoria. É isso. Só o tempo pode trazer o amanhã. Às vezes o tempo parece a força regente de tudo na vida. O tempo muda as pessoas, desfaz e fortalece laços, começa e termina ciclos. Às vezes só o tempo traz a união, a renovação, o amor, a firmeza e a sabedoria. E só com o passar do tempo é possível escrever a história. Ela invadiu o escritório surtada, jogou um bebê pro alto, assim, tá ligado? A gente pegou o bebê. O Origens, bom, não sei se eu posso falar isso aqui, mas assim, depois qualquer coisa tu corta. Mas a gente sabe que o Origens, aqui entre nós, isso tu corta depois. A gente corta várias coisas. E fofoca, tu corta isso depois, tá? Cara, é que se eu for falar as minhas lembranças, eu vou, tipo, vou chaveirar com a galera, porque aconteceu milhões de coisas. Um disco voador enorme, assim, talvez dessa sala, assim, com um refletor dentro, assim, que puxava uma vaca. Uma vaca no PZE, abraçaram a vaca e levaram pra festa. E a vaca virou a sensação da festa. Ah, botaram um disco voador em cima da vaca, daí foi abduzido. Eu sei que depois a vaca tava dentro do rio quase, e a vaca ficou pro velho. Nossa, aquele rolê eu fui de louca. Nossa, ainda mais. Entrou no bagulho. Agora vai dar Agora vai dar bololô. Proibido fazer. Não é proibido nada. Daqui a pouco vocês param de mexer no celular, né? Param de mexer no celular. Mas ele é sempre assim, eu não tô olhando. Não, mas vamos recolher os celulares, bota o celular ali. Segundo tomada, a gente vai ganhando. Essa história começa lá no Marinha, né? Gurizinho, começou lá no Marinha.